Olá, pessoal, tudo bem? Sou o Tico Monteiro. Eu estou aqui para falar do encontro que nós fizemos nesta última terça-feira com Lafraia. Por motivos técnicos, e ainda bem que eu tinha redundância, gestão de ativos muitas vezes sugere esse processo, né? Já que nós estamos falando de gestão de ativos, então é bem-vindo também Casa de Ferreiro e Espeto de Ferro. E essa redundância permitiu, então, com que a gente pudesse fazer toda a gravação da apresentação do Lafraia. Só perdemos a apresentação inicial, que normalmente é feita por mim. Então, eu vou fazer agora essa apresentação e, em seguida, eu faço a edição da gravação com Lafraia e, como vocês já sabem de praxe, logo após a gravação do material que o Lafraia passou e passou de uma forma muito interessante, tem aqueles esquemas de perguntas e respostas onde que as pessoas ficam um bom tempo e ali a gente tem muito aprendizado. Então, vou compartilhar aqui a tela com vocês para que eu possa então fazer essa apresentação. Muito bem, este é o quinto encontro com líderes na gestão de ativos e trazendo aqui o João Ricardo Baruso Lafraia, presidente do Conselho da Abramã e gerente-geral da Unidade de Operações de Exploração e Produção da Bacia de Santos. Como eu venho falando em todos os encontros, este é o nosso segundo ciclo de palestras, onde o primeiro ciclo foi muito motivado por todo esse construir ativos que vem dando nos últimos 7 anos no Brasil e a minha abordagem na gestão de ativos por meio da cultura e liderança, porque uma vez a gente trabalhando a cultura e liderança para a gestão de ativos, é onde a gente tem maior probabilidade dos resultados serem mais sustentáveis. Então, cultura e liderança como foco na veia gestão de riscos, porque reduz a chance dos resultados alcançarem e depois voltarem, alcançarem e depois voltarem. Dentro desse enfoque, eu fiz o primeiro ciclo de palestras chamado Cultura e Liderança na Gestão de Ativos, aonde nós tivemos esses 7 encontros, onde eu pude passar todo o ciclo de implementação, desde o momento de despertar a consciência da alta direção e das pessoas-chave para aderir a essa abordagem, até identificar o estágio de maturidade cultural da gestão de ativos, que é algo novo, além do estágio de maturidade da gestão de ativos, que é uma prática normal, até passar pelas competências do líder para a gestão de ativos, a toda a jornada depois que identifica, faz o diagnóstico e se estabelece o plano de implantação, até trabalhar as barreiras que são normais em qualquer processo de mudança e como superá-las, e depois a celebração, conquistas, identificar aprendizados e evoluir na gestão de ativos. Então, esse é um ciclo muito interessante, que é feito de uma forma tradicional, mas, do ponto de vista de cultura e liderança, eu fiz essas considerações, é claro, ainda de uma forma macro, mas para que as pessoas que estão engajadas no processo possam entender as diferenças de trabalhar só a gestão ou trabalhar a gestão e a liderança de uma forma integrada. E, por último, eu fiz um encontro com as pessoas, com a área de recursos humanos, a área de gestão de pessoas, para que pudéssemos discutir um pouco a gestão de ativos e o desenvolvimento de pessoas como agregando valor no processo de gestão de ativos. Todo esse material está disponível em Tico Monteiro Trilhando Sucesso, que vocês podem a qualquer momento acessar através do YouTube e estudar, compartilhar com as pessoas, porque é um material bastante interessante. Também tem dentro do YouTube um canal que eu tenho também, que é o AMS Excellence, Asset Management System Excellence, onde tem mais gravações de processos de gestão de ativos. Fizemos uma visita com o time de benchmark de gestão de ativos AES, outra uma entrevista do, até então,
gerente de ativos móveis da Votorantim, hoje ele é gerente da COF, né, da Coca-Cola, também de ativos móveis. Então, nós temos esse tipo de conteúdo no OMS Excellence. Bem, aqui nós temos 43 empresas participantes, pessoas dessas diversas empresas, além de pessoas, de profissionais liberais que estão assistindo. Sempre um grupo muito bem credenciado de empresas, de pessoas interessadas na implementação de gestão de ativos. O que é mais bacana ainda, de todos esses encontros, 80% das pessoas são as mesmas, ou seja, a gente tem mantido um time fiel ao aprendizado desse processo tão importante que, se uma vez bem implementado, pode alcançar novos patamares de produtividade para essas empresas. O João Ricardo Barroso Lafraia é doutorando em administração de empresas pela Escola de Negócios René França e mestre em engenharia de materiais pelo Cranfield Institute of Inglaterra. Graduado em engenharia mecânica pela Universidade Federal do Paraná, atuou como engenheiro e gerente de engenharia e produção da Repar, refinaria da Petrobras no Paraná. Autor e coautor de diversos livros, artigos e palestras nas áreas de gestão de ativos, confiabilidade e excelência operacional. Foi presidente da Abraman, Associação Brasileira de Manutenção e Gestão de Ativos, e é atualmente seu conselheiro. Atuou como gerente-geral de 5 refinarias da Petrobras no Brasil e diretor superintendente da Fábrica Carioca de Catalisadores, na cidade do Rio de Janeiro. Atualmente é gerente-geral da Unidade de Negócios, Exploração e Produção da Bacia de Santos e, dentre uma seus atributos de liderança, ele vislumbrou toda essa implantação de gestão de ativos que estava acontecendo no mundo e, pela Abraman, junto com a ABNT, ele conduziu a abertura do Comitê 251 para tratar da gestão de ativos e ele faz o papel de membro do Global Forum nas discussões para gestão de ativos. Então, nós temos muito a ouvir aí os assuntos que o Lafraia está propondo para a gente. Muito bem, essa é a introdução para a conversa com o Lafraia, para o encontro com o Lafraia, mais um encontro com líderes na gestão de ativos. Eu espero que vocês aproveitem muito. Até a próxima e um grande abraço. Que nos permitiu vencer, né, está vencendo, né, esse desafio que é a pandemia, de uma maneira inédita. Então, a gente está fazendo parte dessa história, né? Então, importantíssimo essas dicas, né? Bom, eu vou falar um pouquinho como é que eu vim parar aqui, como é que vocês vieram parar aqui, no meu entender, né? Alguns conceitos bem gerais, focados nas perguntas, também como você pode se aprofundar no assunto e uma breve conclusão também, né? Eu espero poder respeitar o horário, né? E deixar um tempinho aí para a gente bater um papo até às 8h15, fazendo aí 1 hora de conversa com vocês, né? Bom, aqui está onde eu trabalho. Eu trabalho na Petrobras, na área de exploração e produção, nas gerências executivas de águas ultraprofunda, na unidade de negócios da Bacia de Santos. Aqui é a picanha do pré-sal. Deixa eu mostrar aqui com outra caneta aqui, ó. O apontador laser fica mais bacana aqui, né? Essa aqui é a picanha do pré-sal. Aqui está o Espírito Santo, Rio de Janeiro. Aqui fica a Bacia de Santos, para cá a Bacia de Campos e lá para cima a Bacia do Espírito Santo, né? Aqui são as plataformas do pré-sal, que já corresponde a 75% da produção de óleo e gás do Brasil, né? Eu sou responsável, a nossa unidade, nós temos 16 plataformas, né? E algumas operam no pós-sal e outras no pré-sal, né? A maioria delas no pré-sal, né? Que são as responsáveis por 75% da produção total hoje no Brasil. Então, são vários ativos. Aqui é uma comparação do que a gente produz, né? A gente, em 2019, produziu 1.300.000 barris de óleo por dia. A produção total da Petrobras hoje deve estar chegando em torno de 2.900.000 barris de óleo equivalente. Aqui é a produção equivalente de óleo e gás, para vocês verem o tamanho, né, da Petrobras nesse contexto global, né?
A gente já faz parte desse grupo seleto de organizações aí chegando a quase 3 milhões de barris por dia, né? Como eu disse para vocês, o pré-sal hoje no Brasil já é responsável por 75% da produção de óleo e gás no Brasil, né? Tanto para as plataformas operadas pela Petrobras, como a produção total, né? Nós temos vários parceiros como a Shell, a Total, né? A Equinor, a Repsol, que também operam com a gente no Brasil, né? E também tem uma parte dessa produção extra Petrobras. O Brasil hoje deve estar chegando em torno de 4 milhões de barris de óleo e gás por dia, né? Então, é uma produção fantástica, né, que nos coloca em uma posição privilegiada em relação à independência energética, exportadores líquidos de petróleo, né, com bastante energia para crescer, para transformar a nossa nação. Então, isso é uma coisa que nos motiva muito, né? Nós temos na nossa unidade mais de 490 mil equipamentos operados, entre a plataforma, os equipamentos submarinos, né, os poços, e um dos nossos maiores ativos, que são os reservatórios, que ficam lá embaixo, no fundo do mar, entre a plataforma e o começo do reservatório. Em alguns locais chega a 7 quilômetros essa distância, né? 2 quilômetros de lâmina d'água, 2.100, né? Mais uns 5 a 6 quilômetros de sal, né? Mais um pouco de rocha, e estão os nossos reservatórios, né? Nós temos aí na nossa unidade mais de 3.800 linhas submarinas, isso dá quase o Brasil-Bolívia, né? Entre linhas de produção e linhas de exportação gasodutos, né? Nós temos quase 2 Brasil-Bolívia de dutos submarinos, né? Que precisam ser operados, mantidos, inspecionados, para que a gente consiga operar com segurança e preservação do meio ambiente. Aqui é um pouquinho da minha história. Eu vou contando essa história, e ao mesmo tempo que eu vou contando essa história, né, vou falando um pouco do meu background e alguns aprendizados na minha carreira profissional, né, que eu procurei traduzir na publicação de alguns livros, né? Já faço um disclaimer de cara, né? Eu não ganho nada com esses livros. Todos os livros que vocês vão ver publicados, né, são a preço de custo. Tudo que eu recebo eu distribuo aí nas palestras. Infelizmente, nas palestras à distância eu não estou conseguindo distribuir, né? Eu estou guardando as cópias aqui. Quando a gente tiver a oportunidade de estar presencialmente, né, aqueles que chegarem primeiro vão ter a possibilidade de receber mais gratuitamente, né? Então, é um primeiro disclaimer, né? Então, em 2001 eu publiquei esse primeiro livro, que é o Manual de Confiabilidade e Disponibilidade. Então, antes de passar para a carreira gerencial, eu engenheiro de inspeção, engenheiro de equipamentos da Petrobras, né? Sou formado em engenharia mecânica, e até esse momento trabalhei como fora da carreira gerencial. Grande parte da minha vida, né, até esse momento, né, era na área de confiabilidade, de inspeção. Aí eu resolvi mudar de função, passar para a carreira gerencial. Eu entendia que a confiabilidade merecia um status maior, né? E passando para a carreira gerencial, eu teria a oportunidade de implantar em áreas mais abrangentes. Então, um primeiro ponto importante o compromisso gerencial com a confiabilidade e a gestão de ativos é fundamental, né, pessoal? Porque se a gente não tiver o apoio da alta gerência, o apoio da administração para implantar os conceitos de confiabilidade e depois os conceitos de gestão de ativos, né, a gente não consegue ir para frente. E aí a primeira pergunta que o pessoal tem feito: por onde que eu começo a gestão de ativos? Na minha opinião, convencimento da liderança, né? Seja o conselho de administração, seja os diretores, seja o gerente da sua unidade, o gerente geral. Se você começar pela manutenção, o gerente de manutenção, enfim, o líder ao qual você se reporta, que tenha realmente o interesse, né, de implantar esses conceitos e utilizar essa tecnologia ou essas práticas para que a sua organização tenha mais resultado, né? Bom, ao sair da carreira gerencial, rapidamente aí eu tive a oportunidade de trabalhar bastante próximo com o Allan Kardec. Nós escrevemos esse livro aí, Gestão Estratégica e Confiabilidade, de uma série que o Allan publicou, se não me engano são 10 livros, né, que falam sobre os diversos assuntos. Eu tive a oportunidade de escrever essa parte, onde aí sim a gente já começa a pincelar algumas questões gerenciais que são importantes com relação à confiabilidade, à estratégia, né? Isso a gente está falando lá de 2002, né, no início da década de 2000, já no século 21, e daí para frente a gente começou uma jornada, né, de implantar a segurança, a confiabilidade. Um ponto importante, né, nessas quase
2 décadas e meia, quase 3 décadas trabalhando nesse assunto, que é importante para a gestão de ativos. Gestão de ativos trata também de segurança e riscos, né? Não dá para falar de gestão de ativos sem falar de riscos, né? A falha nos ativos, e eu acho que o Brasil, eu não preciso nem citar casos, todos conhecem, né, de casos onde a falha dos ativos acabam provocando um dano enorme à imagem da empresa, à comunidade, à sociedade onde a gente vive. Então, as organizações de alta confiabilidade, em inglês, High Reliability Organization, são aquelas organizações que cuidam dos seus ativos da mesma maneira que cuidam da saúde e da integridade das pessoas, né? E de uma maneira muito simples, né? Se as pessoas que fazem a manutenção e a operação de ativos não têm saúde e confiabilidade, né, na segurança do seu próprio ativo maior, que é o seu corpo, a sua vida, né, obviamente elas não vão cuidar bem dos equipamentos, dos sistemas sob cuidado dessas pessoas. Então, super importante, né, cuidar da saúde das pessoas, da integridade das pessoas. A segurança de processo, a segurança pessoal faz parte integrante e inseparável da gestão de ativos. A gente pode chamar isso de gestão de risco, de gestão proativa, né? Então, esse é um primeiro momento. Entender a cultura. Aí vai o segundo ponto, né? Como é que a minha cultura empresarial impulsiona ou é um obstáculo à implantação de uma gestão proativa, né? Onde a gestão de ativos realmente ela seja protagonista. Eu vou falar mais um pouquinho sobre isso, né? Mas esse é um aprendizado aí que está expresso nessas 2 publicações que a gente teve a oportunidade de fazer, algumas sozinho, outras com outros autores. Em 2012, né, eu já tinha assumido um compromisso com a Abraman, né, de ser o presidente, então. Em 2011, eu iniciei um mandato como presidente da Associação Brasileira de Manutenção, e vou contar essa história um pouquinho mais para frente, mas aqui só estou adiantando. E o primeiro contato, assim, bastante íntimo com a gestão de ativos de maneira mais estruturada, já conhecia a PS 55 há algum tempo, mas a Abraman tinha um convênio com o IAM, né, que é o Instituto de Gestão de Ativos do Reino Unido, e que havia publicado a PAS 55 em 2008. E nós tínhamos um convênio, né, com o PAS, com a IAM, e nós publicamos em português a PAS 55 2008. Eu ainda a considero como sendo a Bíblia da gestão de ativos, embora é um documento que não seja mais publicado, você pode comprá-lo na Quality Mark, é um documento extremamente interessante, continua válido, é uma guia importante para as empresas. É óbvio que hoje ele já está um pouco mais desatualizado, mas os conceitos que estão presentes nele continuam válidos e recomendo bastante essa leitura. Então, nós tivemos a oportunidade, junto com um grupo na Abraman, de traduzi-lo para o português, né? Eu acho que foi um avanço bastante interessante, e começou esse movimento de gestão de ativos no Brasil, que já havia começado, talvez, desde o início da década de 2000, mais formalmente, na Inglaterra. A PS 55 versão 1 foi publicada em 2002, depois ela foi revisada em 2008, né? E é realmente o primeiro documento estruturado, né, que começa a ter o formato de uma publicação normativa que pode ser utilizada pelas organizações intensivas em ativo, né, que ajudam na gestão das organizações, né. Em 2013, já como fazendo parte da Abraman, eu e o meu colega John Harder, né, que na época era presidente do Global Forum, e eu vou falar um pouquinho do Global Forum na sequência, e presidente da Associação Australiana, nós decidimos escrever um livro, e o livro tinha o nome primeiro, The Book, o livro, até o dia que a gente estava preparando uma apresentação no Congresso na Austrália, e aí a pessoa que estava tirando as imagens sugeriu: por que vocês não chamam esse livro de Living Asset Management? Você e o John parece que são tão empolgados ao falar desse assunto, né? Eu acho que seria interessante. Aí nós adotamos esse livro assim por coincidência. Eu acho que foi um nome bastante adequado, né? Então esse livro ele está publicado em inglês, tem um site, né, que você pode achar, livingassetmanagement.com, né? www.livingassetmanagement.com, onde você pode comprar o livro em inglês se você quiser. Depois esse livro foi traduzido em 2015. Nesse mesmo tempo, né, nós fizemos parte da comissão que publicou a ISO 55000,
são na realidade 3 normas, aí a Marisa Zampoli, do Procobre na época, né, eu e ela, nós, junto com mais de 70 empresas e colaboradores dessas empresas, traduzimos e ajudamos a confeccionar o que hoje a gente chama o conjunto das normas NBR ISO 55000, 55001 e 55002. Aí sim, é o documento mais atualizado que nós temos em gestão de ativos. A ISO 55002 foi recentemente revisada, está traduzida para o português também, a 55002, a versão 2020, e agora nós estamos passando para a revisão da 55000 e 55001. Então, nós temos um comitê no Brasil que chama CE 251, né, Comissão Especial de Estudo da BNT. Está aberta a todos vocês que quiserem participar e colaborar com a gente sempre precisa de ajuda e colaboração. E hoje, junto a isso, né, nós estamos participando da revisão da ISO 55001, né, trazendo as adaptações. Essa norma hoje ela já tem 6 anos de publicação, né, e já tem bastante aprendizado, e a gente espera que realmente a gente possa melhorar essa publicação nessa segunda carambolada dela, né. Em 2014, novamente, com o nosso amigo Allan Kardec, com o professor João Esmeraldo, com o professor Júlio Nassif, né, nós publicamos esse livro, Gestão de Ativos. Na época, nós havíamos também bolado um MBA em Gestão de Ativos junto com a Fundação Corsex e Abraman. Esse MBA hoje está online, junto à Abraman e à Fundação Corsex. E para auxiliar os alunos nesse MBA, nós publicamos esse livro, né, que é também assim um primeiro livro em português assim oficial sobre esse assunto, e ainda é muito bom, muito utilizado, né? Também é uma leitura bastante interessante, com a experiência aí de 4 autores que viveram e que vivem nessa área, né? E também recomendamos a leitura. Enfim, é um material didático que foi usado para esse MBA, que hoje também já faz aí seus 6 anos, já tem algumas etapas, algumas realizações, né? Também tive a oportunidade de traduzir o nosso livro Living Asset Management para o português, junto à Quality Mark. Então, para esse MBA, nós fizemos esse esforço de fazer essa tradução. Bastante interessante traduzir um livro que a gente escreveu em inglês para o português. Então, tem diferenças marcantes entre as duas línguas, entre as duas culturas. E importante, né, pessoal? Cultura influencia muito a questão da gestão de ativos, né? Se a sua organização não tem uma cultura de confiabilidade, uma cultura de manutenção proativa, de manutenção preditiva, né, vai ser complicado transformá-la numa organização proativa que faça a gestão dos riscos, principalmente a gestão dos riscos dos seus ativos. Então, eu vou falar isso um pouquinho mais para frente, né, que está além da manutenção preditiva, que está além da confiabilidade, que está além da manutenção preventiva, né? Então, a gente... Ok, e se o meu ativo falhar? Qual que é o plano A, plano B e plano C? Já digo, plano A, B e C, né? Não basta ter um plano, né? A gente precisa ter vários planos de contingência, porque pelo menos são 2 leis de Murphy, né? E elas funcionam, pessoal. Os ativos falham, e se há possibilidade de falhar, vão falhar. Primeira lei de Murphy, no pior momento possível. Segunda lei de Murphy. Então, se precisa ter um plano de contingência no caso de falha. No caso de falha de ativos críticos, no pior momento para a sua organização. Então, a gente precisa ser uma organização resiliente. Isso vai muito mais além do que confiabilidade, vai muito mais além do que manutenção preventiva e preditiva, né? Então, é super importante esse conceito, né? Bom, em 2020, depois que nós publicamos esse livro, nós criamos um think tank, né? Um tanque de pensamento em inglês, a tradução para o português, né? Um tanque de pensamento. Vocês podem ver esse trabalho no www Living Asset Management, e esse livro a gente publicou esse ano. São aí se juntaram a mim, a John, mais 4 autores, a Sally, o Michael, e o Peter Cohn, e o Michael Killing, e o Martin Kerr, né? São todos gestores experientes na Austrália, que utilizam a gestão de ativos em vários tipos de indústria. A Austrália é super avançada na utilização de gestão de ativos, na Austrália e Nova Zelândia. Não por coincidência, talvez são os 2 países que tiveram um resultado bastante positivo
com relação ao combate da pandemia, né? Os números de fatalidade para nós brasileiros na Austrália e na Nova Zelândia são inacreditáveis, né? A Nova Zelândia talvez não tenha chegado a 100 mortes no país, é um país pequeno, mas é um desafio grande, e eu acredito que esse treinamento de entender risco, entender proatividade com relação a planos de contingência é super importante, né? E esse ano, né, com essa questão de a gente ter que fazer treinamentos online, né, eu já tinha uma ideia em 2015 de publicar esses livros, o livro já estava basicamente pronto, né? E com aí o advento da Amazon, com o advento dessa questão de poder fazer tudo online, né? Publiquei via Amazon esses 2 livros aí que são Manual de Gestão de Ativos, volume 1, Fundamentos, e Manual de Gestão de Ativos, volume 2, Certificação, tanto de pessoas como de organizações, né? Então você pode comprar a versão Kindle, eletrônica, bem como a versão em papel, né? Na Amazon.com e na Amazon.com.br. Então, hoje, toda essa bibliografia está toda disponível online para vocês. Então, não falta no Brasil, hoje, literatura para que você implante a gestão de ativos. Então, falta de conhecimento, né, não pode ser alegada, mas falta de onde estudar, onde treinar, onde aprender, onde consultar pessoas com experiência. Então, eu acho que a gente tem aí um caminho bastante bacana, trilhado, né, para deixar aí um legado para as gerações que vêm, né, e utilizar realmente a gestão de ativos como uma maneira de fazer a gestão dos negócios, a gestão das organizações. No que diz respeito a outro caminho importante paralelo, né, foi o caminho trilhado pela Brahman, né? Então, eu não estava na Brahman nesse tempo, mas aí o Allan Kardec e aqui o Lobato, que está aqui nessa foto, a Taíde, que está aqui, né? O John Hardwick, que é essa figura aqui, que estava até cabeludo, hoje ele está mais calvo, né? Esse aqui é o Peter Cohen, que está aqui, né? Eles resolveram lá no passado criar um fórum global de manutenção, né? E criaram o Global Fórum, que é esse logo que está aqui na frente, né? E eu vou falar um pouquinho sobre o Global Fórum, né? Para que e o Global Fórum foi para mim muito importante, tanto pessoal quanto empresarialmente falando, foi por onde a gente trouxe esse conhecimento de gestão de ativos. A gente faz questão de estar dividindo com vocês aí, né? Para que todos aproveitem, né, dessa visão que a Brahman teve. Aí o Alan é um dos visionários. Nós precisamos transformar a Brahman não só numa organização local, nacional, mas uma organização global. E conseguimos em 2009, né, nós formamos o Global Fórum, vou falar na próxima transparência sobre ele. Em 2012, nós mudamos o nome da Associação Brasileira de Manutenção para a Associação Brasileira de Manutenção e Gestão de Ativos, uma grande visão também, que não é só minha, o Alan também, que está nos escutando, tem parte importante nisso, de transformar, trazer para a Brahman não só a manutenção, mas a gestão, né? E a gestão na forma de gestão de ativos é a maneira, né, que o pessoal de manutenção, o pessoal de projeto e operação pode estar contribuindo para as outras áreas, né, das organizações. Aí vai uma cidade, um hospital, enfim, um corpo de bombeiros, enfim, a Cruz Vermelha, qualquer que seja, um porta-aviões, a Marinha, enfim, qualquer que seja a organização, cidades e municípios, né? Em 2013, a gente criou essa comissão especial, que é a CEA 251, a Marisa está aqui, e desde então tem nos auxiliado, né, e com muito esforço e muito trabalho, muita dedicação. Eu sou grato à Marisa e à equipe toda da CE. Várias pessoas estão aqui, o Tanaka, o pessoal Danilo, já vi alguns aqui, né, que fazem parte, eu vou falar um pouquinho mais à frente. Essa é uma comissão espelho da TC 251, que é o Technical Committee 251, que é a norma da ISO que está fazendo a revisão e fez a ISO 55000 e está trabalhando, né? Se você entrar lá na ISO, www.iso.tc251.org, você encontra lá os trabalhos do TC 251. Inclusive tem uma tradução para o português de Portugal, português de Portugal lá, né? Em 2014, nós publicamos a ISO 55000, que é o documento mais atualizado que tem sobre esse momento, né? Sobre essa questão.
E óbvio que é uma pergunta que o pessoal faz, quantas empresas já aplicaram a ISO? No Brasil, a gente tem conhecimento de 4 empresas, né? Eram 3 que faziam parte do grupo AES, né? A AES, na época, a AES Tietê, a AES Eletropaulo, que não é mais a AES, é a Enels, né? A Enel São Paulo, o Tanaka está aqui, né? E a AES Sul, que também não é mais a AES, faz parte de uma outra organização. Depois nós tivemos a Beneficência Portuguesa, que é um hospital que foi certificado. Então, no Brasil, nós vamos falar assim, nós temos 4 organizações com a certificação ISO 55000, né? Fora do Brasil, nós temos mais de 250 associações. No site do TC251, na página da ISO, vocês podem ter atualizado lá quais as organizações que têm buscado a certificação. É bastante interessante, né, de olhar lá, né? Eu posso depois atualizar para vocês. Junto com a ISO, com a publicação da norma da ISO em Calgary, no Canadá, em 2013, né, eu sentei aqui com o John, né, com o pessoal do IAM, né, com o Peter e algumas pessoas que estão aqui ainda, e nós do Global Forum, e nós, olha, pessoal, por que a gente não cria uma certificação em gestão de ativos global, né? Aí, através do Global Forum, nós criamos uma especificação para esse assessor de gestão de ativos, que seria um assessor que tinha os conhecimentos mínimos, né, para ajudar as empresas a implantarem a ISO 55001. Diferente do que aconteceu com a 9000, a gente não gostaria que qualquer pessoa pudesse estar assessorando as organizações, né, a implantar a gestão de ativos, que ela tivesse o conhecimento mínimo lá de confiabilidade, do que é a norma 55000 e sobre o ponto de vista da operação, da manutenção, né, da gestão, né? E aí criamos essa certificação. Desde 2014 nós temos essa certificação no Brasil. Hoje nós temos mais de 130 pessoas que tomaram esse exame no Brasil. Recentemente nós pulamos para 150 na América Latina. Nós fizemos um exame, uma tradução do inglês para o português primeiro. Isso já aconteceu em 2015, aperfeiçoamos essa tradução em 2017 em São Paulo. Várias pessoas daqui participaram, aí a Marisa, o João Esmeraldo, o Cotovelo, o Tanaka. E agora, em 2020, nós conseguimos também uma tradução para o espanhol e conseguimos fazer um exame com quase 20 pessoas, entre peruanos e colombianos, que participaram desse exame beta, né? De forma que hoje nós temos a certificação CAMA também em espanhol, além de japonês, francês, inglês, português e espanhol, são em 5 línguas, aí, com exames testados e aprovados, né? Então, a certificação CAMA é fundamental, né, para auxiliar as empresas a avançar nessa jornada da gestão de ativos, né? E foi uma ideia que a gente, desde o começo, implementou justamente para diferenciar o conjunto de normas 55000 das normas como a 14000 ou a 9000, né? Que não tem um corpo de conhecimento específico, né? Sobre qualidade, sobre meio ambiente. Aí o pessoal começa a plantar ISO 9.000 e 14.000 muito sobre o ponto de vista do auditor. Então, esse é um ponto que as pessoas perguntam para mim, Lafraia, a certificação, né? A certificação é a cereja do bolo, o mais importante é o bolo. Agora, se você quiser fazer um bolo preparando para colocar a cereja, você sabe como é que vai ficar esse bolo, né? Vai ficar aquele bolo seco, sem gosto, né? Sem conteúdo, né? Simplesmente para colocar uma cereja em cima. Então, a busca da certificação não é uma busca por si só, né? Ela tem que ser uma busca de você ter um sistema de gestão de ativos integrado, que seja produtor de resultado, que traga para as organizações benefícios. Se você está nesse nível, se busca a certificação, porque vai te dar uma auditoria de terceira parte, que te ajuda bastante, que tem bastante consistência. Outras coisas que as pessoas me perguntam, e já aproveito nesse slide para responder ou para comentar, né, que faz parte de muitas das questões aí que o Tico me enviou. Lafra é um bom caminho para implantar aí a gestão de ativos. Aplicar a norma 55001, ela está disponível, bem descrita, com um corpo de conhecimento bastante extenso que descreve o que significa aquilo, né? Tem uma certificação para você verificar se as pessoas realmente entendem ou têm uma interpretação adequada daquilo que está escrito na norma. Então, tem um documento escrito, tem uma capacitação e uma competência atestada para as pessoas que têm lido esse documento, aí é você partir para implantar, gente. A ISO 55000 é bastante claro, né? Não é
a implantação da gestão de ativos como um todo, mas é de um sistema de gestão aplicado à gestão de ativos, né? Então, ela é uma condição necessária, mas não é suficiente. Você precisa ir além da ISO 55001 para implantar uma gestão de ativos que realmente traga resultado. Então, isso é super importante. E as pessoas têm se debatido e tem uma sofrência grande, eu falo isso lá para a minha equipe pessoal, a gente faz gestão de ativos queirando ou não. Se eu tenho plataforma, se eu tenho equipamentos, eu já faço gestão da minha manutenção, já faço gestão da minha operação há muito tempo. A questão é formalizar isso através de indicadores, normas e procedimentos de gestão formalizado para que as pessoas todas tenham uma orientação muito clara do que significa isso, né? E não seja cada segunda-feira na minha plataforma é como se fosse uma nova segunda-feira. Eu trabalhei numa unidade da Petrobras, eu tive a oportunidade de ter uma visão privilegiada desse processo, né? Eu trabalhei numa unidade da Petrobras. Essa unidade, vamos falar assim, era lá na França, né? Não era no Brasil. Eu estou vendo o Fred na tela. O Fred trabalhou comigo nessa unidade, né? Mas não vamos falar qual que é a unidade, viu, Fred? O pessoal não sabe, então não vou ficar sabendo, a não ser que pergunte para mim e para você aqui, Fred. Mas aí eu chamei um colega de uma outra refinaria, né? A unidade era uma refinaria, e esse era um gerente de manutenção que eu pedi, vem aqui me ajudar, tira férias aqui do gerente de manutenção da minha unidade e me diz como é que está o teu diagnóstico de manutenção. Ele dizia assim, parece que toda segunda-feira começa tudo de novo. Começa toda a programação de manutenção, o que parou no final de semana não continua na segunda-feira, começa uma nova programação no sistema de programação de manutenção, quebram outros equipamentos. Eu falei, pessoal, isso é uma gestão totalmente reativa, né? A gente não está gerindo os ativos estão nos gerindo. Eles tiram nossa folga, eles tiram nosso carnaval, né? Porque eles quebram nos momentos mais imprevisíveis, né? Tiram totalmente, né, a possibilidade de a gente ter uma vida normal sendo líder dessa unidade, né? Então, é isso que eu digo assim, a gestão de ativos, pessoal, é escolher como que eu vou implantar uma gestão proativa para que eu comece a resolver problemas, sejam eles de manutenção, de operação, de confiabilidade, de tal forma que a gente possa realmente ter controle sobre aquilo que está acontecendo com os ativos da minha unidade, né? Que eu possa ter lá 2, 3, 4, 5 anos, né? Sem ter acidentes graves que chamam a atenção da mídia, que venham trazer ferimento às pessoas, né? Isso é diuturnamente. Eu não preciso esperar chegar no fim do ciclo de norma para dizer que eu estou implantando a gestão de ativos. Na medida que você começa a adotar atitudes proativas para resolver esse problema, você está começando a implantar a gestão de ativos, né? Na área de óleo e gás, a gestão de ativos também é chamada de excelência operacional, eficiência operacional, né? Então, é um trabalho bastante interessante, né? Muitas pessoas chamam, qual que seria um sinônimo da gestão de ativos? Gestão da eficiência operacional, gestão operacional, né? Quando a gente discutiu o nome, se a norma ISO 55000 seria a norma de gestão de ativos, houve um debate muito, muito grande de qual que seria o nome dessa norma. Seria gestão de riscos? Seria gestão da confiabilidade operacional? Gestão operacional? O pessoal achou melhor deixar o nome gestão de ativos, que já era o nome que era consagrado na PS 55, né, e que já vinha criando um padrão na indústria, e o nome ficou gestão de ativos, mas pode muito bem ser chamada a gestão da eficiência operacional, ou gestão da confiabilidade operacional, né, seriam, no meu modo de ver, no meu entendimento, sinônimos, e a gente tem que começar a fazer isso a cada minuto. Eu não posso esperar algumas perguntas, mas como é que eu vou implantar um sistema que vai levar 2 anos para ter resultado? Não leva 2 anos para ter resultado. No momento que você começa a implantar sistemas de melhoria, trabalhar com problemas crônicos, eliminar bad actor, né, ou atores bad actors, problemas crônicos, né, começar a resolver isso, seja através de análise de causa básica, seja através de métodos de confiabilidade. Na hora que se começa a implantar painéis de gestão à vista de confiabilidade, de continuidade operacional, de operação, você começa a estar implantando a gestão de ativos, e o resultado pode ser... sugiro a vocês a começar a pegar
né, aqueles resultados que estão mais próximo da árvore da gestão de ativos, né, aquelas que estão mais baixas, ou aquelas maçãs, inclusive, que são os frutos da gestão de ativos, né, que são a metáfora que a gente usa no Vivendo a Gestão de Ativos, né, que são aquelas frutas que caíram no chão, né, que as pessoas já podem coletar imediatamente. Existem várias delas, pessoal. Então, quando as pessoas começam, mas gestão de ativos leva 5 anos para dar resultado, 3 anos para dar resultado, e etc, etc. Não é assim, pessoal. Não é assim. E visando isso, para tirar um pouco essa ânsia, é lógico que para certificar um processo, né, complexo como a gestão de ativos, talvez demore aí 18, 20, 24 meses para você ter um sistema de gestão sem grandes não conformidades. Mas para produzir resultado não demora tudo isso. É claro que tem uma etapa lá de implantar auditorias internas, que você precisa capacitar, isso não faz do dia para a noite, né? Mas isso pode ter resultados rápidos. Aí posso dar exemplos na nossa empresa, né, na Petrobras, né, onde a gente implantou uma área de eficiência operacional, né, uma área que seria similar à gestão de ativos, e rapidamente, em menos, talvez, de 1 ano, em menos de 6 meses, os resultados de confiabilidade começam a aparecer, os resultados de produtividade começam a aparecer, simplesmente com aqueles princípios da gestão de ativos: alinhamento, gestão de risco, né, painel de bordo, visibilidade operacional, compromisso da liderança, da alta administração, transmitindo o recado, né, e os primeiros frutos, né, aqueles que ficam mais baixo na árvore, começam a aparecer. Você pode me perguntar, mas isso vai dar sustentabilidade de longo prazo, Lafraia? Não necessariamente. Lembrando, a cultura, pessoal, é a última que muda. A decisão de mudar a cultura é a primeira coisa que é necessária, mas a decisão em mudar a cultura, o management of change, a gestão de mudança, começa entendendo que pode ser que você não tenha uma cultura que colabore com isso, mas você vai ter que implantar mecanismos para que você vá mudando esse processo, e vai levar tempo, talvez possa levar até uma geração aí de pessoas para que realmente a gente implante uma cultura de gestão de ativos, né, ou de confiabilidade, como a gente chama na empresa, na Petrobras, né. E, recentemente, numa consulta que a gente fez aí com várias pessoas no Brasil, né, uma consulta informal, né, uma oitiva particular minha, perguntando mas por que vocês não implantam a gestão de ativos? A gestão de ativos, essa norma aí é muito complexa, tem muitos itens, não é bem assim. Então, no começo lá da história da qualidade, aí o Tico pode até testemunhar isso, por que vocês não lançam um prêmio, né? Um prêmio de gestão de ativos? Aí, então, a gente bolou, junto com a Fundação Nacional da Qualidade, né, a FNQ, o prêmio MEGA, né, Melhores em Gestão de Ativos, né? Então, é isso que significa. Porque nesse prêmio, a organização pode fazer uma avaliação, receber um relatório de melhoria sobre como é que está o estágio de implantação da gestão de ativos, a partir daí ter um processo que é interno, né, de melhoria, implantar uma série de práticas, porque os avaliadores aí que são certificado CAMA, são pessoas que estão acostumadas a trabalhar com gestão de ativos, vão te dar aí uma consultoria grátis, né? Grátis não porque é pago, né? Mas vão te dar uma consultoria no processo de benchmarking. Você vai poder visitar outras empresas, ver como é que eles fazem, talvez em uma área diferente da sua, né? Para não ter conflito de interesse. Se você é de mineradora, vai olhar uma empresa da área de energia, o outro vai olhar uma empresa de área de óleo e gás, a outra vai olhar um hospital, enfim, e vai ter ideias nessas outras empresas de como é que implanta a gestão de ativos. Então, várias perguntas aí. Eu já dei 2 ou 3 ou 4 possibilidades, né, de você implantar a gestão de ativos. Uma outra coisa que as pessoas me perguntam, mas, Lafraia, contrata uma consultoria para implantar a gestão de ativos? Olha, pessoal, a gestão de ativos eu acho que tem muito característica da própria organização. Então, minha sugestão, né, assim, do meu aprendizado aí como gerente geral, executivo de organização, é que a gente tenha o nosso próprio modelo, que a gente desenvolva a competência do nosso pessoal com ajuda externa, obviamente, né, com consultores, empresas, associações, né, e passe a desenvolver o nosso próprio modelo, porque ninguém entende tanto dos ativos como nós, como a nossa manutenção, a nossa engenharia, a nossa operação, pessoal. Né, eu digo assim, gestão de ativos, pessoal, é hands-on, mão na massa.
né? Então, gestão de ativos não é teoria, não é só construir tabela e construir prática, né? Então, estou vendo vários colegas aqui que têm nos ajudado nesse prêmio. Nós já fizemos 2 rodadas. O ano passado nós fizemos uma rodada piloto, né, um prêmio piloto, participaram 3 organizações. Esse ano nós conseguimos 3 inscritos, tinham mais inscritos, aí com a pandemia acabou declinando, nós tivemos 2 organizações com 3 unidades participando, né, e no Congresso da Abraman a gente vai estar apresentando os resultados. Então já demos algumas respostas aí para vocês nessa trajetória, né. Com relação ao Globo Fórum, sugiro visitar a página. A ideia do Globo Fórum é estar disseminando as práticas globais de gestão de ativos. Então, todo o modelo que a gente dissemina no Brasil, no MBA, no CAMA, né, nas publicações que a gente tem ofertado para vocês, eles fazem parte desse conceito, né? Então, é bastante bacana aí vocês procurarem conhecer esse conceito. Lembrando que a Abraman, essas 4 associações aqui do topo, a Abraman, os australianos, a MC Council, a FMNS, European Federation of National Maintenance Society, são mais de 27 federações nacionais de manutenção, e o SMRP, que é o SMRP, nós somos os sócios fundadores do Global Fórum. Hoje nós temos mais de 12 entidades associadas. As últimas aqui foram o BEMAS, da Bélgica, né, a SAMA, outras entidades têm sempre procurado a gente a entrar, né? Bastante interessante. O Globo Fórum continua produzindo bastante publicações, né? E alguns conceitos para terminar minha fala. Gestão de ativos não é mesmo que gerenciar ativos, pessoal. Gestão de ativos não é sinônimo de gestão da manutenção. Gestão de ativos não é sinônimo de gestão de confiabilidade. Gestão de ativos não é sinônimo de implantar um sistema ERP, né? Enterprise Resource Management, ok? Qual que seja a origem, né? A gestão de ativos, né, foca no que os ativos fazem para a organização. É por isso que a confiabilidade é tão importante. Uma das características que as organizações esperam é a confiabilidade dos ativos, né? Confiabilidade e segurança intrínseca desses ativos para que eles não causem danos organizacionais à comunidade, né? E gerenciar ativos, que continua sendo super importante, fazer preventiva, preditiva, corretiva, estudos de confiabilidade, abrir nota, planejar manutenção, planejar ordem, nota, etc., que faz parte do conceito de gerenciar ativos. A norma fica bem clara, né? Então, gestão de ativos, o que os ativos fazem para a organização. Gerenciar ativos, né? O que a gente faz para os ativos na organização, né? O que a gente faz nos ativos na organização. E outro ponto que, com o Prêmio Mega, ficou muito claro para a gente, numa das conversas, aí a empresa, um dos representantes da empresa falou para mim, então, gestão de ativos é muito mais gestão do que ativos. É isso mesmo. Gestão de ativos é muito mais gestão, né? E você está sempre fazendo gestão da manutenção, gestão da operação, gestão de sobressalente, gestão de suprimento, gestão de contratação, né? É muito mais alinhar esses processos de gestão, alinhar o processo de gestão de risco, né? E a liderança para que compreenda a importância desses processos dos ciclos de vida dos ativos, do que simplesmente ficar falando de ativo. Aí algumas perguntas, mas eu tenho... já me fizeram, né, várias, mas os meus ativos são todos obsoletos, né? Como é que eu faço? Eu preciso ter equipamentos novos para fazer? Não. A gestão de ativos é mais importante quando você tem realmente equipamentos no final de vida útil e que precisa ter confiabilidade, você precisa fazer melhoria nesses ativos para que ele produza o resultado na organização, né? Então, isso é um conceito, eu preciso fazer análise de ciclo de vida ou life cycle costing, LCC, para ter gestão. Não, se isso for uma técnica que é importante, talvez sim. Agora, a técnica que você vai aplicar é menos importante do que aquilo que você vai gerir, pessoal. Técnica é uma ferramenta, né? A gestão de ativos é muito mais transformar intenções estratégicas em resultados desejados, né? Em planos, atividades e ações, muito mais do que procedimentos de ISO, né? Do que outras coisas, né? E, obviamente, a gestão de ativos tem que comparar ou tem que englobar o ciclo de vida dos ativos, né? Isso é super importante. A ISO 55000 é uma boa guia para se implantar a gestão de ativos, mas lembrando que a gestão de ativos é muito mais do que isso, né? E é importante, é um documento que está disponível, né? É um bom caminho para a implantação da gestão de ativos, mas é um
dos caminhos, é o início de uma jornada, ok? O sistema de gestão de ativos, a ISO 55000 pode ser definida, né, como um sistema de gestão de ativos, um sistema de gestão aplicado à gestão de ativos, ou gerenciamento dos ativos, né? O sistema de gestão é o ciclo PDCA, Plan, Do, Check, Act, né? Sem esse sistema, a gente cai naquela, o A, de apagar incêndio, o do, de fazer grupo para resolver por que gerou incêndio. Aí fica no A e no C, apaga, conserta, apaga, conserta. Qualquer semelhança é mera coincidência, só ocorre fora do Brasil, de preferência na França. Né? Outro país qualquer, nada contra a França, né? Estou até estudando na França, não posso falar nada dos franceses, eu acho que são um povo bastante interessante. 3 estratégias para a gestão de ativos, fica a dica para vocês aí. Primeira, liderança. Segunda, liderança. Terceira, liderança. Compromisso da liderança, né? Ou envolvimento da liderança. A gestão de ativos, por ser um subset de gestão, não pode ser feito só por questões técnicas, né? Obviamente, por razões de congruência hermenêutica, né? Por não combinar falar de um processo de gestão sem ter apoio da gestão, senão vai ficar, como muitas vezes acontece na ISO 9000, né, uma conversa de facilitadores. Não é isso que a gente pretende com a gestão de ativos. Essencial, visão de longo prazo. Essencial, visão proativa. O que é a gestão de risco? É uma gestão proativa das coisas, pessoal. É não deixar que os problemas cheguem a esses daqui, ó, que estão na tela aí. Isso é mera coincidência. As pessoas podem até conhecer essas fotos, eu tirei de jornais aí, público, né? Aí tem as pessoas que conhecem vão saber de onde que se refere isso aí, né? Mas não é essa a intenção, nem vou falar. Mas a gente não quer incêndios, problemas que impactem na comunidade, que impactem a vizinhança, né? Que afetem a nossa imagem. Né? Você vai falar o que é tal da gestão de risco, lá? É justamente ter uma gestão proativa para que uma falha não venha causar um distúrbio visível para a comunidade ou uma falta de produto para meu cliente e assim vai. Né? Qual que é a gestão reativa? Quando os ativos coordenam minhas ações, eu tenho que ficar saindo atrás dos ativos, tentar arrumar para reparar um dano que eu já fiz para o meu cliente, um dano que eu já fiz para a sociedade. Né? Então, a gestão de ativos tem que focar na prevenção da distribuição de valor, assim como na maximização de criação de valor. O que é valor? Aí o pessoal me pergunta, aí tem vários valores, pode ser redução de custo, pode ser aumento de receita, pode ser os dois, aumento de margem, pode ser aumento de retorno sobre capital, e cada organização tem um conceito de valor. Gestão de ativos começa por essa definição, gestão de valor. Né? Se o meu sistema de gestão é bom, ele está gerando valor para a organização. E a organização tem que dizer o que é valor para ela, né? Aí eu estou falando valor econômico, né? Valor de produção, valor tangível, né? Não estou falando valores como segurança, meio ambiente, ética, integridade, né? Se você quiser chamar um outro sinônimo de gestão de ativos, geração de valor através de valores. Valores como confiabilidade, segurança das pessoas, saúde, preservação do meio ambiente, né? Através da integridade dos ativos que eu sou responsável. Pessoal, aqui são as perguntas, eu vou pular, depois o Tico modera, só coloquei aí, responder algumas, né? Então fica o desafio aí para vocês, a hora é essa, de mudança para sustentabilidade, né? O nosso mundo hoje não tolera mais um mundo que não seja sustentável sob todos os pontos de vista, integridade, saúde, segurança ambiental, né? Isso é super importante. Você pode aceitar, apertar Enter e ir para frente, ou declinar, né? Ou ainda ser mudado, né? Mudar, se mudar, o pior, né? Ser mudado, né? Então, fica aí a alternativa nessas teclinhas para vocês aí que eu coloquei, né? Incentivo aí, fazendo um comercial para a Brahman, né? Inscreva-se aí no nosso congresso, 35º Congresso Brasileiro de Manutenção e Gestão de Ativos. Nós vamos fazer pela primeira vez online. Conto com o apoio de vocês, divulguem, nos ajudem, né? É um momento importantíssimo. Todas as associações no Brasil e no mundo estão passando por necessidade. Então, vá lá, colabore, se inscreva, publique seu trabalho técnico. O evento vai ser entre 25 a 30. Você pode olhar no site da Brahman, já está lá. Vai ser um congresso muito bom, com várias atrações para vocês, né? Nos ajudem o Brasil, ajudem a gestão de ativos a
a continuar produzindo resultados, né? A gente está na Abraman com vários cursos de EAD, Fundamentos de Gestão de Ativos, né? Curso de preparação para o Exame CAMA. Nós vamos ter o Exame CAMA no dia 5 de dezembro, também à distância. Nós, no WPAM, lá, que é um conjunto de associações, hoje nós somos 7 associações, não estão aqui as associações europeias, os franceses não estão aqui, né? Junto com os ingleses, os belgas, mas os outros países do mundo, fora a Europa, né? Eles aí utilizam lá o sistema de certificação do IAM, que também é bom, é baseado no Global Forum, mas é a opção deles e cada um com o seu cada qual, como já dizia minha avó, né? Então, sem nenhum problema com isso, tá? Mas se você não acha que a competência ou o treinamento seja importante, experimenta a ignorância, já dizia o ditado, né? Olha como não saber é importante, né? A gente é livre no que sabe, né? E preso naquilo que ignora, né? No nosso desconhecimento. Pense bem nisso, né? Aqui estão as datas, entre no site da Abraman, né? Nós temos o MBA também, junto com a Fundação Gorsex, criado lá desde 2014, 2015, né? A Abraman tem um papel importante nisso. É um MBA com as disciplinas do Global Forum, muito legal. Esse ano o MBA vai ser em EAD, vai ser à distância. Então, não tem mais aquela desculpa, mas aqui no Nordeste não tem, é muito difícil ir até Minas, São Paulo, Rio. Você pode fazer no Brasil inteiro. Participe da nossa comissão, aí a Marisa está aí online, depois escreva para nós aqui, vou deixar meu e-mail, se quiser participar, a gente pode mandar o convite para vocês. Vai ter uma reunião no Congresso da Abraman também, se quiser participar lá, vai estar lá na grade o dia da reunião, se quiser experimentar, ver como é que o pessoal se comporta, né? Tá muito bacana, né? Nós já tivemos mais de 100 pessoas passando pelas nossas reuniões, são mais de 70 empresas, está desatualizado isso, vai desde a Marinha até várias empresas que estão aí, não vou citar nenhuma delas, né? Mas acho que é importante, participe. Aqui está meu e-mail, está o meu LinkedIn, se quiser saber um pouquinho mais sobre o Think Tank, pode acessar esse site aí, tá? Aí, em vez de só agradecer, né, eu deixo um desafio para vocês, né? O que é que a gente vai fazer diferente depois dessa conversa, né? Porque senão a gente só fica na discussão e zero de ação. E a gente precisa ter ação, gente. A gente precisa ir adiante, a gente precisa provocar mudança e transformação através da gestão. Pessoal, muito obrigado pelo compartilhar esse tempo. Fico à disposição aí alguns minutos, viu, Monteiro, para a gente debater algumas questões que vocês achem pertinentes. Obrigado a todos, valeu. Obrigado pela paciência e pela oportunidade. Uma questão que apareceu muito para nós, que você colocou as questões aí, diz a respeito à liderança e à alta direção. Como fazer com que a alta direção compre esse processo de gestão de ativos, na sua visão? Aí eu acho que a gente tem primeiro, né, a missão de se informar, né, de estudar o tema e apresentar o que tem de bom através de palestras e o que é a gestão de ativo, desmistificar um pouco, que é um negócio complexo, que é um negócio complicado, né? E que é um negócio prático, hands-on, que vai trazer resultado. É claro que a gestão de ativos hoje é aplicada para empresas também de ativos intangíveis, é um pouco mais difícil, mas a minha experiência é em ativos tangíveis. Ativos intangíveis é a Abraman, né, que é uma instituição de conhecimento e treinamento, né, é aplicável e outras associações aplicam, né? Então, eu diria assim, convencimento mesmo, traz resultado. Eu acho que poderia chamar vários de vocês aí, né? O processo de... agora, precisa ter uma liderança que esteja, que compre, né, gente? Então, a diferença entre a galinha e o compromisso da liderança é a diferença entre a galinha e o porco com relação ao café da manhã, né? Com o nosso café da manhã. A galinha entra com os ovos, enquanto o porco entra com o compromisso. É lógico que tem riscos em implantar um processo novo. Já dizia Nicolau Maquiavelli, né? Nada mais difícil que uma mudança, né? E nada como mais trágico de que mudar tudo para nada mudar, né? Não é isso que a gente está propondo, né, gente? A gente quer uma transformação. E eu vou além da mudança. A gente quer transformar através da ação, da fazição, né? Eu sou muito fã dessa frase da FNQ, da Fundação Nacional da Qualidade, né? A gestão transforma, né?
transforma através da ação. E gestão e liderança são duas faces da mesma moeda. Não dá para você ter liderança sem gestão, porque o líder sem gestão é um sonhador, né? É um cara cheio de boas ideias, mas que não transforma, que não coloca a coisa em ação. E o gestor sem liderança é um rato na roda. Roda, 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 mas não tem um propósito, não tem a inspiração que é necessário para que aquela equipe toda vá junto, né? Que a gente realmente carregue um grupo de pessoas junto de um propósito comum. Então, eu acho que essas duas coisas são uma resposta aí, uma reflexão, né? Melhor do que uma resposta à sua provocação aí, Tico. Perfeito, Lafraia. Agora vamos abrir para os nossos costumeiros convidados. Boa noite, Tico. Boa noite, Lafraia. Parabéns aí pela apresentação. Muito bom, muito rica, por sinal. Ô, Lafraia, queria que você, não é uma pergunta não, queria só que você aprofundasse um pouco. Você começou a falar, saiu de um ponto para o outro, a respeito da gestão de ativos, né, da parte reativa para proativa, né? E aí tem uma avenida que não é lá muito fácil, né? E você nunca sabe se você está de um lado ou do outro, né? Então, e aí é evidente que o papel da liderança é puxar esse assunto, mas não é, se fosse fácil, estava pronto, né? Então, depois que a gente teve lá na Abraman, voltamos com a ideia, legal, e descobrimos que a gente, né, com todo respeito ali, a gente sabe muito pouco, né? Então, aí tem um aprendizado legal que a gente está tentando fazer, mas aí vem a questão, né? Como é que você sai da questão reativa para proativa, né? Uma hora você acha que você está de um lado, ó, aqui está indo bem, não, aí você está 2 passos para trás, né? Queria que você comentasse um pouco disso, até com lógico, a sua vivência profissional no assunto. Obrigado. Ok, Aurélio, muito obrigado, mas pode estar certo que você está no caminho certíssimo, né? O primeiro passo para melhorar é procurar saber e buscar e ter dúvidas. Eu acho que isso é super importante, Aurélio. Assim, mesmo no nosso dia a dia, tem vários colegas da humanidade que estão aí, eu já vi vários deles aí, né? A gente sair daquela fase do apaga-incêndio, à medida que a gente diminui os incêndios, né, de falhas, de problemas, né, em ativos, e começa a ter mais Natal, Ano Novo, Carnaval, feriado, né? Menos emergência final de semana, menos telefone seguro. É muito fácil para o gestor, que nem nós aí, viu, Aurélio? Saber que a gente está indo de um lado para outro, né? E, caras, eu digo assim, gente, não dá para implantar gestão de ativos no meio de um incêndio, né? Se a nossa gestão da manutenção é totalmente reativa, com falhas a todo momento, com problemas com o cliente a todo instante, né? Esse é a primeira pedra do quebra-cabeça a ser colocado na mesa em torno do qual tem que ser o sistema, né? Porque não dá para você querer juntar os gestores para fazer aí uma disseminação, discutir política, né? Enquanto o gerente da manutenção está correndo lá atrás da bomba que quebra. Só acontece na França, né, Aurélio? Aqui pra gente não acontece, não. Na minha plataforma nunca quebra bomba, não tem problema desse tipo, não. Nas plataformas que a gente gerencia lá, tá? Mas nas plataformas das concorrentes da França acontece, tá, Aurélio? Brincadeirinha. É óbvio que não dá para ser 100% assim, né? Mas a gente percebe de um período para outro uma estabilidade, né? A outra medida muito clara é ocorrências de segurança, ocorrências graves de segurança. É lógico que quando você desperta o seu olhar e fica mais aguçado com falhas e ocorrências, né, parece que eles acontecem mais. Mas pode ser que aumente a frequência, mas começa a cair a gravidade, né? As pessoas começam a ter uma visão mais proativa, né? Eu digo sempre, gestão de risco é gestão de ameaças que vão tirar o seu conforto. Você quer saber, na prática, o que é gestão de risco? Ter uma lista de problemas crônicos, resolver essa lista de problemas crônicos, depois tem outra lista de problemas crônicos, resolve mais a lista de problemas crônicos. É que nem passar um elefante pelo buraco da fechadura, né? Aquela velha... tem que cortar em pedacinho e passar um pedacinho de cada vez, cara, mesmo que demore muito. Mas se você não fizer isso, não vai passar o elefante inteiro nunca, né? Ou então correr uma maratona. Tem que começar com os primeiros passos da maratona, porque senão não vai conseguir chegar no 42º quilômetro, ok? Então, Aurélio, eu digo, o primeiro ponto a entender é aquilo que você falou, né? É que a gente tem que procurar conhecer, procurar competência,
criar competência na liderança e criar competência no time, na equipe, né, nas pessoas que lideram, que vão fazer gestão desse processo. E segundo, começar, né? Começar a pôr as pedras e produzir resultado para que o resultado mostre que é bom e venham mais pessoas que vão se juntar ao esforço e assim vai, né? Sem isso, esperar que vai ter 3 anos para ter... Não, cara, 3 anos hoje é impensável, né? A gente não consegue nem prever o que vai acontecer daqui a uma semana, quem dirá 3 anos, né? Então, buscar resultados curtos, breves, né, e efetivos, significativos para vender para a alta direção. E é possível, tá, pessoal? Acreditem nisso, a nossa experiência mostra isso, tem vários depoimentos aí que poderia chamar aí e que podem ser divididos, viu, Aurélio? Mas, olha, com certeza o esforço que vocês estão fazendo, eu sei de parte, claro, acompanho à distância, né, pelas conversas nas reuniões, né, mas esse é o caminho mesmo, ir, dar a cara a tapa, né. Eu digo para o meu pessoal, né, nessa área, talvez ninguém tenha errado tanto quanto eu, né, pelo meu tempo nesse processo, né, e admito que errei muito, né, tanto na área de segurança, na área de confiabilidade, na área de gestão, né. Por isso a minha corona barba branca aqui, entendeu? Cada barbinha branca é um erro. Mas errar, pessoal, não é problema. O problema é persistir no erro e não aprender, né? Então a gente tem que ter humildade, admitir que errou e buscar, né, fazer a coisa melhor, cada vez melhor, tá? Esse é o caminho. Pessoal, mas não vamos esperar que vai ser o mundo ideal, porque não vai ser, tá? O equipamento vai continuar quebrando, vai continuar causando problema. O que a gente quer é que o impacto seja menor, que os nossos orçamentos de manutenção, de engenharia, de operação sejam mais confiáveis. E a gente vê, eu digo sempre, olha, Fraia, mas como é que eu mostro para o pessoal que eu tenho confiabilidade na minha organização? Bom, se o teu orçamento de manutenção de um ano para outro já é cumprido, se você consegue ter alguma economia sem perder em segurança e confiabilidade, você já está andando num caminho muito bom aí. É a melhor prova de que a confiabilidade funciona. Excelente. Como o Lafraia disse, como a gente que caminha nisso diz, aonde está doendo, né? Faz essa pergunta. Segunda pergunta, se eu resolver o está doendo, quanto vai contribuir para o negócio? Se você conseguir responder essas 2 perguntas, está aí um bom caminho para você começar a trabalhar de forma sistêmica, né? E uma outra coisa que a gente percebe também, né, Lafraia, é que se o processo é bem liderado, os primeiros resultados vêm pelo engajamento das pessoas, a motivação, elas já começam a fazer as atividades melhor, olhar para as coisas melhor, olhar para as coisas sistemáticas. Então você captura os ganhos e depois você começa a transformar esse algo em sistemático. Só uma dica para vocês, Tico, ninguém me perguntou, eu vou me arvorar a dizer, né? Tá nas perguntas lá que você fez. Lafraia, mas como é que eu sei que tem uma liderança engajada? Eu tinha um chefe, José Gilberto Ferreira Gomes, que me ensinou 2 vezes, olha, primeiro tem que ter um líder comprometido. Aí eu falei, pô, Agberto, o que é comprometimento? Aí falou, Lafraia, é fácil. Toda vez que o gestor se propõe a fazer além daquilo que ele tem de compromisso com a organização, esse é um líder comprometido. E qual que é a segunda, chefe? Aí ele falou, é muito fácil. O cara tem que se incomodar com a gestão, tem que se incomodar com o treinamento das pessoas, com as coisas que dão errado, né? O cara que é laissez-faire, que faz de conta, né? Esse não vai contribuir com a gestão de ativos, entendeu? Então o líder tem que se incomodar, ele tem que ter conversas robustas, tem que enfrentar problemas difíceis, né? Problemas difíceis normalmente não são problema dos ativos, pessoal. São problema das pessoas que levam o ativo a ter um mau resultado. O ativo é resultado, não é a fonte do problema, né? Eu digo assim, a confiabilidade conversa na confiabilidade de entregar as coisas no prazo, entregar as coisas bem feitas conforme é requerida, né? Porque se eu não tenho uma ordem de manutenção que é feita com confiabilidade, o ativo não vai ter confiabilidade não, hein, cara? Se eu atrasar colocar o rolamento, se eu atrasar a substituição de óleo lubrificante, sua preventiva, ele não vai ter confiabilidade.
é a confiabilidade da palavra, a confiabilidade do compromisso, a confiabilidade de se incomodar para resolver as coisas que precisam ser resolvidas, ok? Lafraia, como é que está o seu tempo aí? Porque esse pessoal, ele costuma ficar. Mais 5 minutinhos, só para a gente ir até 8h30 aí para compensar aí os problemas que a gente teve. Tá aparecendo algumas perguntas aqui de ferramentas, mas se me permitem, pessoal, o Lafraia disse que as ferramentas são meios para que você implemente a gestão de ativos, e cada empresa deve saber o que é a melhor ferramenta para ela naquele momento. Então, eu por 5 minutos, vamos deixar as perguntas um pouco mais Posso dar sistêmicas. A dica da melhor ferramenta, Tico? Pode. É a ferramenta bem nova, ela deve ter só uns 80 anos aí. 80 não, mas ela tem 40, 60 anos, quase a minha. PDCA, a ferramenta de gestão bastante importante. Planeje, né, execute, controle os resultados e melhore em cima desse negócio. Então, é uma ferramenta muito importante. PDCA. Não adianta você querer fazer MCC sem ter um processo diligente de PDCA, de melhoria, né? Então, é uma dica aí para vocês, né? Fica a dica aí, hashtag, né? Tem outras ferramentas, DMAIC e outras coisas mais complexas. O velho PDCA do nosso amigo Deming é bastante importante. Você sabe que você me lembrou agora de um gerente da Vale que falou assim, que eu vou implementar o lema que a estratégia é a rotina. Se eu fizer a rotina arroz com feijão bem feito, eu vou sair de um patamar que eu estou para outro patamar, depois eu coloco as outras coisas. Você estava falando, as principais causas crônicas, muitas vezes a gente não fez uma boa análise de causa-raiz, né? que resolveria muitos problemas, né? Uhum. Pessoal, mais uma pergunta para o Lafraia, então, para ele encerrar. Aqui, Juan Martínez, eu trabalho na Coca-Cola FEMSA como responsável pela gestão de ativos de supply chain. A gente começou há pouco tempo, é verdade. Me desculpa meu português, claramente não sou brasileiro. Então, a dúvida que eu tinha é um dos processos mais difíceis no processo de gestão de ativos até agora, no que temos trilhado até agora, é no momento que você tem que tomar a decisão de substituir ou não um ativo, porque normalmente as decisões se tomam mais com um driver econômico que com um driver de risco. E desde o que a norma fala, a verdade, o valor é uma mistura entre risco, confiabilidade e custo. Desde sua experiência aí na Petrobras, como tem sido esse processo de tomar decisão de CAPEX com respeito ao balanço dessas 3 variáveis? A norma fala um pouco sobre essa decisão de equilíbrio, custo, desempenho e riscos, né? Eu já não concordo muito com isso. Eu acho que é tomar uma decisão consciente de custos, riscos e desempenho, né? Muitas vezes a empresa, nesse momento que a gente está passando com escassez de capital, né? Eu vou ter que procurar mais custos baixos. Então, a empresa vai forçosamente ter que operar com custos mais baixos, né? Agora, aí eu tenho que fazer uma análise de riscos e ser consciente da decisão, né? Não importa qual a decisão que você tome, se você vai substituir ou não vai substituir, se vai adquirir ou não um ativo. O importante é que a alta administração esteja consciente. Baixar custos talvez seja uma das coisas mais fáceis que a gente tem numa organização, né? A questão é como eu administro as consequências, né, muitas vezes, de cortar custos de uma maneira não muito inteligente, né? Então, aí que vem a prudência da gestão de risco, né, da gestão proativa. Meu amigo, está com custo muito baixo, rapaz, faça um seguro, porque você pode ter um problema operacional que você vai ter que depender aí de uma ajuda externa, né? Se isso é aceitável para a sua organização, vai em frente.
Tem organizações que podem fazer seguros, e talvez a gente, no nosso dia a dia, né? Agora, não tem seguro que pague, né, a imagem da empresa, bom, então essa decisão é inaceitável, você vai ter que achar uma decisão. Então, Juan, é uma decisão muito mais gerencial, de expectativa, de opções, né, do que uma decisão técnica, né? Então, a gente sempre tem a opção de fazer essa gestão de alternativas, mas colocar nessas alternativas na mesa, né? Não é uma questão só ou uma ou outra, mas, né, o conjunto de opções e principalmente dando condição ao gestor de saber em que nível de risco com que nível de risco vai conviver, ok? E tomar medidas para que esses riscos, se forem mitigáveis, que o sejam, e se não forem, quais vão ser as consequências, gente, né? Então, a questão não é se precisa, eu preciso renovar a minha frota porque a norma está dizendo, não é isso. A questão é você saber em que fase do ciclo de vida que você está e qual é a melhor estratégia de conviver com essa fase. Eu vou trabalhar numa fase estraga, conserta, ok. Vai ter que ter mecânico de prontidão, vai ter que ter uma boa assessoria de imprensa para comunicar aos seus clientes, né, que eventualmente vai ter falha de produção, e fazer uma gestão de risco desse processo de como é que você não perde o cliente. É tomar decisões conscientes e não fazer com que os ativos tomem decisão por vocês, né, ou pela empresa, né? Não fazer com que os ativos causem surpresa para a auto-organização em função da decisão que o gestor de manutenção, confiabilidade da operação tomou, né? E que isso depois vai ter impacto que precise lá de uma opção. Pessoal, e você não precisa esperar 1 ano e meio, né, para começar a tomar essas decisões, né? E não precisa ter técnicas muito complexas de gestão de riscos, né? É chamar o pessoal da experiência, que tem experiência naquele ativo, o pessoal de chão de fábrica, 2 ou 3 pessoas, sentar com eles e enfim, fazer uma análise estruturada, né, e propor alguma coisa que realmente faça diferença para a organização, né. Pessoal, descomplicar, né. Existe um teorema que diz assim, se 2 soluções forem iguais, né, aquela de implementação mais fácil é a correta, né. Então, tinha um professor meu que dava teoremas de matemática complexos, né, e às vezes ele dizia, você está indo de Curitiba ao Rio de Janeiro, passando por Rio Grande do Sul, né? Bom, você pode até chegar no Rio de Janeiro, mas a sua solução está errada, né? Porque você está gastando mais energia para dar aquela solução, né? Embora pode ser que você chegue no Rio de Janeiro. Então, aquela solução mais prática, mais pragmática, que seja mais rápida, e usem e abusem do conceito da melhoria contínua, né? É melhor aproximadamente certo do que certamente nunca, porque você nunca vai conseguir implantar ISO 55000 e a gestão de ativos como um todo, né? Mas você começa a implantar agora naquilo que dá, naquilo que é coerente, que é sensível para a sua organização. Mas leve em conta o ciclo de vida, leve em conta a consequência, né? Nesses 3 aspectos, riscos, custos e performance, desempenho, né? E apresentem aí para os decisores quais as alternativas que vocês estão vislumbrando, ok? Então, é disso que se trata a gestão de ativos, decisões conscientes, né? Decisões proativas, né? É muito menos técnica, é muito mais gestão, é muito mais bom senso, né? Alinhado aí com a experiência operacional de manutenção de engenharia, né? Do que complicações, cadeias de Markov, simulações de Monte Carlo, sistemas complexos aí de transformadas de Laplace que possam trazer algo. É importante modelagem de sistema, mas isso tem que fazer sentido para a organização, para o cliente, para a parte interessada correspondente, o órgão regulador, ou para o acionista, ou para a comunidade, para a licença operacional que você tem, né? Então, é importante fazer essa gestão das partes interessadas, dessas expectativas, né? Isso que é gestão de ativo, né? Essa gestão consciente das partes interessadas, entendeu? Então, é um processo. Gestão de ativos, eu diria assim, que é 75% gestão e 25% técnicas de confiabilidade, manutenção, etc, né? Então, esse
é uma experiência que eu divido com vocês, né? Não tenho a pretensão de estar correto, né? Mas nesse estágio, aí amanhã vocês vão escutar uma palestra, o Lafraia está falando números diferentes. Isso aí muda, tá? Muda com a maturidade, né? Muda com as experiências, ok? É interessante a reflexão que o Lafraia traz, que dependendo do estágio de maturidade, e qualquer estágio de maturidade você já consegue fazer a gestão de ativos e ter ganhos. Então, pela simples integração de pessoas experientes, por exemplo, né, Juan, que o Lafraia está trazendo, você já começa a fazer, você já faz análises melhores do passado. Agora, dependendo do seu estágio de evolução, o encontro anterior trouxe um outro líder na gestão de ativos que fala muito sobre ferramentas da engenharia da confiabilidade. Como o Lafraia falou no final, tem diversas ferramentas que você pode modelar o seu sistema de ativos e você acompanhar a vida do ativo mediante o uso e na iminência ele te gerar informações para você tomar decisão. Então aí você tem isso, assiste a gravação passada, Juan, que eu acho que vai trazer, inclusive tem até um exemplo que o Cláudio traz de uma análise do ciclo de vida feita em caminhões, tá? Que foi feita na Votorantim, e com resultados interessantes. Assiste aí que você vai gostar e depois eu posso te passar informação para você trocar mais informações com essas pessoas. Pois não, Lafraia. Lafraia, suas considerações finais. Como foram as duas outras perguntas, eu tinha esquecido de falar, né? Que os três que fizessem as perguntas vão estar guardados por Juan e por Aurélio, os 2 livros, né? Assim que a gente se encontrar pessoalmente, eu entrego os livros para vocês aqui. Está guardadinho aqui, tá bom? Esqueci de falar antes das perguntas, tá, pessoal? Não, mas é melhor assim. Melhor assim. Lafraia, suas considerações finais para a gente encerrar, então. Pessoal, alguma coisa obrigado eu vou passar a versão PDF aí, né? Tipo, daí você pode mandar para os participantes aí na lista, né? Aí fica à vontade. Lá tem meus e-mails, né? Vamos descomplicar aí a gestão de ativos, não é um bicho de 7 cabeças, né? Como dizia o Alan, né? Você quer saber se você precisa implantar a gestão de ativos? Então, olha assim, se você estiver muito preocupado e não sabe com o que se ocupar, a gestão de ativos é uma boa solução, né? Aí você vai estar agindo mais, tendo mais ação do que preocupação. Aí diga para o seu chefe que a preocupação agora passou, que você está implantando a gestão de ativos e tem várias ações que vão trazer resultados rápidos e imediatos para a sua organização, tá bom? Boa noite, obrigado pela oportunidade. Espero que todos fiquem e estejam seguros. Um abraço para vocês, pessoal. Valeu. Obrigado, Tico. Obrigado, Lafraia. Obrigado. Como o Lafraia falou 3 vezes do Alan, então eu quero que vocês saibam que no próximo encontro o Alan estará conosco aqui na próxima terça-feira. Muito bom. Muito obrigado a todos. Um abraço para vocês, pessoal. Tudo de bom. Boa noite. Tchau, tchau.